Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, espero que você esteja saudável, espero que você tenha tido um excelente final de semana. Final de semana esse para louvar, exaltar, bendizer o santo nome do nosso bondoso e misericordioso Deus. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre aqui nessa plataforma, como também na TV Evangélica do Cariri, sempre a partir das 7 da manhã, aqui, segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, sempre com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar o seu dia muito bem alimentado da palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é Nenhuma Condenação há. E o mesmo está baseado no texto de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Estou com minha Bíblia aberta já no texto e juntos nós vamos fazer a leitura do mesmo para a nossa edificação. O texto vai dizer: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor por sua palavra. Palavra essa que foi lida para a nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, há uma canção antiga que muitas das nossas igrejas cantam e que nos traz muita emoção. A letra da música vai dizer: Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Esta canção foi baseada neste texto, neste versículo. E estas palavras ecoam a mais gloriosa verdade do Evangelho. Cristo, ele nos libertou do peso da culpa, do pecado e da condenação eterna. Então, em meio às lutas da vida cristã, este versículo, a qual nós estamos a meditar na manhã de hoje, Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1, é como um farol da graça, lembrando-nos que a cruz é suficiente e que Jesus, ou em Jesus, somos completamente perdoados. Meus queridos, ao analisarmos este versículo, podemos tirar 3 preciosas lições para a nossa vida. E a primeira destas lições que podemos tirar ao analisar este versículo é que a obra de Cristo nos liberta da culpa. Amados, observe como o apóstolo Paulo inicia o texto. Ele inicia o texto fazendo uma declaração. Declaração que agora, ou seja, depois da obra consumada do Senhor Jesus Cristo, não existe mais condenação. Não existe condenação para quem está unido ao Senhor Jesus pela fé. Estar em Cristo, amados irmãos, queridos amigos, significa viver em comunhão íntima com o Salvador. Significa viver revestido da sua justiça. A palavra grega aqui, traduzida por condenação, vai apontar para uma sentença final, uma sentença irrevogável. Então, Paulo aqui, ao utilizar esta palavra, ele está assegurando que a sentença que cabia a mim e a você foi anulada, excluída
na cruz, no Monte Calvário. E qual é a aplicação que podemos fazer? É simples. Pare de carregar culpas, amados irmãos, por aquilo que Cristo já levou. Em segundo lugar, não permita que o passado defina o seu presente. E por fim, creia que o sangue de Jesus é suficiente para perdoar até o mais profundo erro. E qual é a pergunta que eu faço aos irmãos? É simples. Quando o inimigo tentar lembrá-lo do seu passado, você tem se socorrido da lembrança que Cristo já pagou a tua culpa? Pense sobre isso. Mas há uma outra verdade preciosa que podemos tirar ao analisar o versículo de Romanos, capítulo 8, versículo de número 1. E essa verdade preciosa é que a graça de Deus nos capacita a viver em liberdade. Irmãos, a ausência de condenação não é uma licença para o pecado. Não é que você vai pensar, bom, já que meus pecados foram então perdoados por Cristo na cruz, eu posso viver aqui nessa terra fazendo tudo o que eu desejo fazer porque meus pecados estão perdoados. Não. A ausência de condenação não há licença, não é uma carta em branco para que você peque mais, mas sim liberdade para que você possa viver em santidade. O apóstolo Paulo aqui, ao escrever para a igreja em Roma, no capítulo de número 8, mostra que o Espírito Santo nos guia para uma vida transformada. E essa vida transformada que o Espírito Santo nos guia é para que nós possamos viver longe, completamente longe da escravidão da carne. O simples fato de termos os nossos pecados perdoados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos capacita para que possamos desfrutar de uma liberdade que jamais teríamos vivendo debaixo do jugo do pecado. Esta liberdade, amados irmãos, queridos amigos, é resultado da graça. Graça essa que nos ensina, graça essa que nos corrige, graça essa que nos fortalece. Então nós que já tivemos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, não vivemos mais para satisfazer os nossos desejos. Não somos mais presos às concupiscências da nossa carnalidade, mas vivemos para satisfazer aquele que nos arregimentou, daquele que nos chamou, daqueles que nos elegeu. E como aplicar tudo isso? É simples. Viva como quem foi perdoado e não como quem ainda deve algo. Aquelas pessoas que devem a justiça, elas andam escondidas. Por quê? Porque são devedoras à justiça. Mas aqueles que não devem nada à justiça podem andar em plena liberdade. Assim é o crente. Nós podemos desfrutar da nossa liberdade em Cristo Jesus, porque nenhuma condenação há sobre nós. Em segundo lugar, busque diariamente comunhão com o Espírito Santo, pois ele nos liberta da culpa e nos liberta da tentação. E por fim, busque ter mais entendimento da palavra de Deus. Pois, quando entendemos mais a palavra de Deus, nós desfrutamos cada vez mais da liberdade que temos em Cristo Jesus. E aí, eu lhe faço mais uma pergunta. A sua liberdade, ela
está em obediência à palavra de Deus? Está baseada na gratidão que você tem em Cristo Jesus? Ou você busca viver de uma maneira como se ainda devesse algo e não tivesse sido perdoado os seus pecados? Pense sobre isso. Por fim, há uma terceira e última lição preciosa, contida no texto de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, que eu quero destacar para você na manhã do dia de hoje. E esta terceira e última lição é que a segurança em Cristo nos motiva a testemunhar. Meus queridos, quem está em Cristo vive sobre um novo status. E qual é esse status? Filho de Deus, herdeiro da promessa, embaixador da graça. Então, a ausência de condenação nos transforma em proclamadores da reconciliação. É esta liberdade que nós desfrutamos, que passamos também a oferecer a todos aqueles que encontramos, e desejamos que também sejam livres das suas culpas, das condenações que cada um tem em sua vida. O mundo precisa ouvir que existe perdão. O mundo precisa ouvir que existe uma nova vida em Cristo Jesus. E ele deve ouvir isso daqueles que já foram libertos, daqueles que já encontraram o perdão na cruz do Calvário. E como aplicar? Compartilhe com os outros a liberdade que você já encontrou a Cristo. Mostre que você é livre, você não é escravo. Mostre que você é livre em Cristo Jesus. Interessante que muitas pessoas elas chegam a dizer assim: ser crente? Para perder a minha liberdade, não vou poder ir a uma festa, não vou poder beber, não vou poder namorar com quem eu quiser e da maneira como eu quiser, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Elas só evidenciam, quando elas falam isso, aquilo que as mantém escravizadas. Nós não somos escravos dessas coisas. Servos, sim, do Senhor Jesus. Em segundo lugar, use a sua história de restauração para que você possa inspirar a fé em outros. E por fim, deixe que sua vida reflita a alegria de quem foi perdoado e restaurado. E aí eu deixo mais uma pergunta para você. Você tem experimentado da graça e não tem conseguido ficar calado perante as pessoas para anunciar aquele que o salvou, aquele que o regenerou, aquele que o libertou das suas culpas? Pense sobre isso. 3 verbos para você viver cada um deles na manhã do dia de hoje. E o primeiro desses verbos é o verbo confessar. Confesse seus pecados a Deus e receba o perdão em Cristo Jesus. Em segundo lugar, é o verbo andar. Ande em liberdade, mas ande em liberdade guiado pelo Espírito Santo. É Ele que nos conduz para que possamos desfrutar da liberdade que somente Cristo pode oferecer. E por fim, o último verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo testemunhar. Testemunhe da graça, graça essa que removeu sobre você qualquer condenação. Nesse momento, eu quero te convidar a baixar a tua cabeça e elevar o teu pensamento ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, a Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse momento, Senhor, queremos Te agradecer, porque em Tu não há condenação nenhuma.
Liberta-nos, Senhor, de cada pecado que nos escraviza, que tenta nos trazer um sentimento de culpa. Para que assim nós possamos viver, Senhor, em total liberdade, de acordo com a Tua santa vontade. Ajuda-nos, Senhor, a anunciar que em Ti há perdão para todos aqueles que encontrarmos, para que assim outras pessoas também possam desfrutar do perdão que somente Tu pode oferecer. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por essa semana que se inicia. Que Tu abençoe cada um do Teu povo. Por essa razão, nós te oramos no nome santo do Teu Filho amado. Amém e amém. Amados, esse devocional que nós estamos publicando hoje, ele faz parte dos devocionais já publicados anteriormente no nosso antigo canal. Canal esse que foi acabado ou foi perdido por algumas restrições do YouTube. Então, estamos republicando alguns devocionais a qual fazia parte do antigo canal. E para isso nós precisamos contar com a sua ajuda. Então, se você não deu like no nosso vídeo na manhã do dia de hoje, corra aí, aperta o botão do like, depois se inscreve no nosso canal e, por fim, ativa as notificações. Assim você vai continuar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Também pedimos para que você possa compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, os seus contatos, os seus vizinhos, todos aqueles a qual você ama e quer bem. Você também pode estar se programando para vir nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem para cá, vem cultuar o Senhor conosco. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta com mais um devocional diário. A todos, meu mais fraterno abraço. Fica com Deus. Até amanhã. Tchau.